Meu nome é Pedro Lucas, aluno da Escola Zilda Dias da Silva, e hoje iremos apresentar um trabalho referente ao livro A Face Oculta. O assunto abordado de hoje é o bullying. Bullying. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física ou psicológicas, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física, de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. A prática de bullying geralmente acontece no ambiente escolar e pode provocar danos psicológicos sérios em suas vítimas. O que é bullying? Tal prática é caracterizada por constantes agressões, que podem ser de ordem física, verbal e psicológica. Geralmente ocorre as três juntas, em que um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe e agride um outro indivíduo. Só podemos chamar de bullying um comportamento sistemático e constante, de modo que episódios isolados de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying um comportamento desenvolvido por crianças e adolescentes, sendo que entre os adultos a prática similar a isso é chamada de assédio moral. O bullying acontece de diversas maneiras. Pode ser expresso por apelidos fechatórios e sistematicamente utilizados, pela perseguição à vítima, pela humilhação da vítima diante de um público, pela exposição da vítima por suas características, físicas ou psicológicas, chegando em muitos casos a agressões físicas que podem provocar lesões corporais, como mostra o livro Face Oculta no capítulo 6. O bullying no ambiente escolar. O ambiente em que os casos de bullying mais se manifestam é a escola, e há uma razão sociológica para isso. A escola é um ambiente em que as crianças e os adolescentes passam grande parte do seu dia e convivem diariamente uns com os outros. Como ocorre na sociedade extraescolar, o ambiente escolar comporta a formação de grupos sociais e muitas vezes cria entre os estudantes situações de hierarquia com base na força ou na aceitação que o indivíduo tem do grupo. Isso não incenta outros ambientes de prática do bullying, como o condomínio ou a vizinhança. Na comunidade escolar em que grupos dominantes cristianizam-se como padrões de aceitação, os grupos que não se enquadram nesses padrões acabam excluídos e podem conter vítimas de bullying. Normalmente, os padrões estabelecidos nas relações sociais escolares, sobretudo entre adolescentes, são formados com base nas características físicas e no grau da popularidade e aceitação que os indivíduos têm dentro do grupo. Consequências do bullying. O bullying pode trazer diversas consequências às suas vítimas. Normalmente, as agressões e a exclusão do grupo levam o indivíduo que sofre a um quadro de isolamento social. Devido aos maus tratos e ao sentimento de não pertencimento ao grupo, a vítima vê-se como alguém estranho, diferente, que não pertence àquele local. A partir daí, inicia um quadro de isolamento que faz querer sair daquele lugar para escapar de seus problemas. Ao não conseguir escapar e não encontrar apoio entre os amigos, muitas vezes as vítimas não conseguem desenvolver laços afetivos no seu ambiente social por conta das agressões. E os familiares normalmente não comentam o que se passa com a família por medo. O quadro de isolamento começa a causar danos psicológicos que podem levar à depressão, ao transtorno de ansiedade, à síndrome do pânico e a outros distúrbios psiquiátricos, além de gerar traumas que acompanharão a vítima por toda a sua vida se não tratados adequadamente. Algumas vítimas do bullying que desenvolvem distúrbios psiquiátricos ou se encontram normalmente abaladas psicologicamente podem procurar válvulas de escape, como as drogas e o álcool, na fase que as agressões estão ocorrendo na fase adulta. Para lidar com os traumas deixados, também pode acontecer com o indivíduo desenvolver um comportamento violento, repetir as agressões que sofreu com as outras pessoas. Nos casos extremos, a vítima encontra-se no suicídio, a única saída momentânea para lidar com seu sofrimento.
melhor método para identificar pessoas que são alvo do bullying são pessoas que fogem do padrão. Pessoas com características físicas e sociais diferentes são as que mais sofrem com o bullying. Profissionais da educação e famílias precisam estar atentas para esse tipo de pessoas, porque elas podem estar sofrendo bullying. Solucionar esse problema. Os melhores meios de combate ao bullying são a conscientização e o diálogo. Conversas dos pais e mães com seus filhos e filhas, campanha de conscientização nas escolas e diálogo dos profissionais da educação com os estudantes são as melhores formas para acabar com essa prática. Quando identificado o bullying, é necessário que se converse com as vítimas para oferecê-las apoio emocional e também com os agressores, a fim de descobrir o motivo das agressões e conscientizá-los dos danos que eles podem causar ao outro. Podemos ver diversos tipos de bullying no livro A Face Oculta. Por exemplo, o bullying físico, que Gil agride Henry na escola, o bullying verbal, que Marcelo indica com seus irmãos em casa, e o bullying virtual, que Marcelo ataca a Luciana virtualmente. Boa tarde, estamos aqui com a conselheira Vera e vamos fazer umas perguntas sobre o bullying nas escolas. O que você acha sobre o bullying nas escolas? Boa tarde, Adriana. O bullying na escola é um assunto assim muito sério, né? Que a gente percebe que a cada dia que passa, que a tendência é aumentar, né? Dentro da própria escola. Como você acha que podemos resolver isso? Então, é uma situação assim muito complicada, difícil, porque envolve assim, né, o sistema em si. Então, eu acredito assim que tem que ter um trabalho voltado nas escolas, né, para conscientizar os meninos que bullying é uma violência, né? É uma violência verbal. Então, tem que ser trabalhado na escola. Boa tarde. Estamos aqui entrevistando a diretora escolar Marlene Nunes. E vamos fazer algumas perguntas sobre o bullying baseado no livro A Face Oculta. O que a senhora acha sobre o bullying nas escolas? Bom, boa tarde, Marcos, Felipe, que está ali, né, no comando. Dizer a vocês assim, que bullying, ele é um tema assim, um tanto que complexo, porque a gente vê na realidade das escolas essa questão do bullying, que o aluno vem sofrendo, tanto quando se fala do bullying pela sua cor, ou pela sua raça, ou por você ser um tipo de aluno forte, ou você ser um aluno magro. Por diversas razões, ele acaba sofrendo, né, um determinado bullying, ou até mesmo por ele ser um aluno, digamos que ele é um aluno desenvolvido nas atividades e queira responder tudo, e aí ele acaba sofrendo um bullying porque ele responde tudo. Ou até mesmo aquele aluno que ele fica repreendido na sala com vergonha de responder, porque se ele responder errado, a turma toda vai malhar, né, em cima dele, porque ele respondeu errado, acaba chamando aquele colega de burro, porque não sabe responder, ou tu não sabe ler, tu não sabe escrever direito. Então, assim, é uma série de questões que a gente vê no espaço da escola, e esse aluno, de repente, ele sofre bullying até pela própria escola, nem só pelos colegas de sala de aula, pela escola, na rua, a sociedade. E aí, esse aluno ele fica excluído, aliás, e ele vai guardando isso dentro de si, né, sofrendo aquilo dentro de si, e quando ele não aguenta mais sofrer pelaquela pressão que ele tem, aí ele explode. A gente sabe de muitos casos de pessoas que sofreu tanto bullying que chegou a determinado tempo, ele foi lá e descontou
teve caso de pessoa chegar na escola e fazer, como vocês sabem que teve morte, né? Por quê? Aquela pessoa que chegou numa determinada escola, que foi atirando naquelas pessoas, ele sofreu lá atrás um bullying, um trauma. Então, assim, muitos alunos a gente sabe que tem um trauma, sim. E esse trauma, ele vem sim sofrendo na escola. E no nosso espaço escolar hoje, atualmente, na nossa escola, isso não é diferente, está acontecendo sim, bullying nas nossas escolas. Os nossos alunos vêm sofrendo bullying. Aquele aluno que você nem imagina que ele está sofrendo bullying. Agora, recentemente, eu descobri na escola aqui que um aluno estava sofrendo bullying pelo outro colega da classe e ele calado, retraído, com medo de falar que ele estava sofrendo, passando por esse trauma de um bullying. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado com o nosso aluno, porque nós somos seres humanos e a gente tem sentimentos e a gente precisa saber como a gente lidar com o nosso aluno. A gente precisa saber como é que eu vou lidar com o meu aluno, que ele tem um trauma, que ele fica ali excluído. E aí, se a turma toda perceber que João está passando por essa situação e o João fica calado e tem tipo um apelido que ele vem sofrendo o tempo todo, de repente ele vem sendo ofendido com aquele apelido e ele fica calado e as pessoas acham que ele está gostando, né? E ele, por ser tímido, fica absorvendo aquilo sem dizer. Foi o que aconteceu agora recentemente. O menino da sala estava sendo retraído pelo colega o tempo todinho, calado, e por acaso eu descobri, né? Então, assim, tem várias coisas, situações de bullying que vem sofrendo na escola, e é uma coisa doentia no espaço escolar. E às vezes os colegas acham que é bonito eu ofender o colega, chamar por aquele apelido. Não, isso não é legal. Isso traz sim um trauma para o jovem, a criança, o adolescente, né? E até, quem sabe, um professor que de repente, eu não gosto daquele professor, você está praticando bullying também. Eu não gosto daquele professor, porque aquele professor é isso, porque aquele professor é chato, também é praticando um bullying com o professor. Então, a gente precisa aprender a conversar com o professor, a conversar com o nosso colega, a se colocar no lugar do outro. Se aquele está sofrendo com aquele apelido que ele não gostou, se coloque no lugar. Vamos aprender a se colocar no lugar do outro. Vamos aprender isso? Na medida que eu me colocar no lugar de João, eu vou entender o que João está passando. Uma outra coisa que a gente precisa muito, você como aluno, eu como co-diretora e nossos professores, é ouvir, a escuta. Vamos escutar melhor o nosso aluno? Vamos escutar melhor o nosso professor? Eu escutei o meu professor? Será que eu escutei? Ou eu estou só falando mal do meu professor sem escutar o meu professor? Eu escutei a diretora? Eu escutei a minha mãe? Eu escutei o meu pai? Eu escutei? Então, é uma coisa que está muito forte, é o poder da escuta. Não tenha dúvida disso, que se a gente escutar, ouvir, a gente vai, na verdade, ter um desfecho melhor. Em casa, na educação, na escola e na sociedade. Bom dia, hoje estou entrevistando a psicóloga Andréa, que hoje irá nos mostrar o que é o bullying escolar. Bom dia, o bullying escolar, Pedro, né? Pedro, o bullying escolar não acontece só no ambiente escolar, pode acontecer em outros ambientes, né? Mas na escola é onde acontece com mais frequência, né? O bullying, ele é a questão de um comportamento agressivo, né? São vários tipos de violências em que o indivíduo, ou então um grupo, né, de indivíduos, ele pratica para com uma vítima. Geralmente é um desequilíbrio, né, de poder. Quando a gente vai para pensar sobre o que é a palavra bullying, bullying em inglês é uma palavra inglesa que tem o significado de valentão. Então, um valentão ou vários valentões, né, que se dizem, né, valentões, e que vai para com uma vítima que está numa posição de vulnerabilidade, né, de fraqueza, né, de uma autoestima mais baixa. E aí há um desequilíbrio, né? Então, assim, quando a gente fala de comportamentos agressivos, de vários tipos de violências,
em que o agressor, em que o valentão pratica, a gente pode entender que existem várias formas, né? Entre elas tem a moral, né? Que é quando o agressor, o que vitimiza, né? Espalha calúnias, pode ser um tipo físico que dá empurrões, bate a vítima, psicológico, quando a pessoa que pratica o bullying faz ameaças, calúnias, tem a questão do cyberbullying, né, que é o bullying virtual, tem o social, né, que tende a excluir, a isolar a vítima, o material. Então, essas pessoas podem, né, furtar, pegar os pertences da vítima. Então, vai muito nessa linha. É uma relação de desequilíbrio, na verdade, em que tem um valentão e uma vítima, e esse valentão pratica várias formas de violência, de comportamentos agressivos para com a vítima. Doutor André, quais são os danos morais e físicos que a vítima sofre? Então, quando a gente fala de danos morais e físicos, né, a gente pensa principalmente nos psicológicos, nos emocionais. Então, pode vir, né, uma vítima até o agressor ter os mais variados tipos de transtornos, desde os depressivos, os ansiosos, tem também a questão dos transtornos alimentares, do isolamento social, do baixo rendimento escolar, né? A gente sabe que pode existir o abandono da escola, entre outras coisas. Isso pode refletir lá na vida adulta, em que essa vítima vai sentir dificuldades nos relacionamentos sociais, nas relações profissionais, né? E nos diversos contextos. E no seu ponto de vista, como podemos amenizar essa situação? Tem várias formas, né, que a gente pode amenizar a situação. A gente tem uma lei, né, que assegura, a lei, vou até olhar aqui, a lei 13.185, de 2015, que entrou em vigor em 2016. Essa lei, ela especifica, né, sobre o bullying e institui um programa chamado o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Esse programa, ele garante nas escolas algumas campanhas de prevenção. Eu acho que a prevenção é essencial. Além das campanhas, capacitações, né, para os professores saberem como lidar com isso. Além disso, a questão de orientação aos pais, né, assegurar o direito que essas vítimas e até o agressor têm da assistência psicológica, né, da assistência ao emocional. Também assegurar isso é outra forma outra forma da gente poder garantir, né, esse bem-estar emocional, garantir esse apoio psicológico para essas pessoas lidarem com os traumas, né, que passam quando sofrem, né, o bullying. Outra questão é a gente trabalhar mais lidar com as diferenças nas escolas, orientar os pais, muitas vezes, né? Os pais não têm uma orientação que isso de fato acontece com seu filho na escola. E tem a questão de ter um espaço acolhedor, mais acolhedor e de escuta no ambiente escolar, que muitas vezes não há, né? Não há esse espaço de escuta. Então, eu acho que para acabar com isso é essencial, o não julgamento, ouvir a criança e o adolescente, né? Sem julgamento e o estar aberto, o estimular também a que a criança ou o adolescente que sofre isso não se cale, né? Muitas vezes ele está sob ameaças, né? E isso só faz com que o bullying ele dure, né? E a partir do momento que a vítima fala, né? Não se cala, a partir do momento que tem alguém que ajude ele a lidar com isso, até autoestima, né? A enfrentar isso, né? Eu acho que seria o ideal para a gente poder lidar com essa situação.
Muito obrigado pela sua opinião e pelo seu conhecimento sobre o bullying. Ok.